Ótimo sabadão para vocês, galera. Boa noite. Estou aqui com o meu amigo Otávio Hora. Oi, tudo bem, Boa pessoal? noite, Otávio. Boa noite. Estamos aqui hoje com a Alcione Rodrigues. Seja bem-vinda. Prazer. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Então, Otávio, Eu sou Fabiano e Otávio. Fabiano e Otávio, né? Eu sou a Alcione Rodrigues e há 16 anos, né, eu tive um sonho, um desejo de passar na Secretaria de Educação como professora. Eu acho isso interessante porque eu não venho de família de servidor público, né? Minha família era de mulheres, empregada doméstica, inclusive. Uhum. E desde muito nova, eu te coloquei um objetivo, né, que eu queria passar em um concurso, que eu queria ter uma vida melhor e proporcionar ali uma vida melhor para minha mãe também. Então eu fui atrás desse sonho durante muito tempo e consegui. Então, há 16 anos eu sou servidora e, como sempre, muito curiosa, muito audaciosa. Hoje eu não estou em sala de aula em específico, porque eu atuo como pedagogo institucional, que é um psicopedagogo que faz um trabalho com as famílias, com os professores e com as crianças que apresentam alguma neurodivergência. Então, todo aquele processo de investigação, esse trabalho eu conduzo, né, dentro da escola. Então, um trabalho que eu aprendi a amar. Então, desde lá eu já trabalho com desenvolvimento enquanto neuropsicopedagoga e psicopedagoga, mas também avancei com a questão da psicologia, por amar mesmo essa questão do desenvolvimento humano como um todo. E hoje eu tenho abraçado algumas causas, alguns projetos voltados agora para psicologia e saúde mental, né? Nesse decorrer, esses sonhos mudam, né, o tempo todo. Então, já realizada, já tinha comprado a casa da minha mãe, que era um grande sonho, como servidora pública. Eu fiquei muito tempo ali, mas sempre alguma coisa dentro de mim, eu sempre muito inquieta, mas tinha dado uma estagnada no sentido de ficar mais com a família. Nessa época eu era casada, né, eu sou separada há 6 anos agora. Eu tenho 2 filhos, o Levi de 17 e o Kalel de 6, que foi meu segundo filho, e aí depois eu separei. Então, nesse processo eu fiquei casa, família, igreja, trabalho, fiquei meio estagnada, né, nesse sentido. Mas quando me separei, foi bem em plena pandemia, né, um tempo muito Difícil para todo mundo. Característico, né, muita gente se separou durante a pandemia, então eu tive o bebê e separei. Nesse período, eu comecei a buscar mais, né, desenvolvimento pessoal. Tive meu primeiro mentor, que foi ali o Thiago Brunet, e comecei a focar nessa questão dos estudos, primeiro buscando um fortalecimento espiritual. Uhum. E depois, né, a questão da inteligência emocional e caminhando aí para a inteligência como um todo. Foi aí que eu, muito cansada, eu estava de licença maternidade na época, eu ia ficar 1 ano fora. E aí eu sempre fui, como eu disse, sempre muito quieta, sempre trabalhei fora muito. você diz De licença do trabalho, né? trabalho. Isso, por causa da maternidade. Vocês vão conduzir. Pode ir. E aí eu, nesse período que eu fiquei de licença maternidade, passando por uma separação, e eu sempre trabalhei muito, sempre fui essa pessoa que faz Ativa, muitas né? coisas ao mesmo tempo. Falei, caramba, 1 ano sem trabalhar, de licença em casa, o que eu vou fazer? Eu conheci a Lucijane, né, uma grande amiga, inclusive também amiga aqui da Fran, já esteve aqui no podcast. E eu falei, fui dar uma aula na Faculdade de Tecnologia Ícone em substituição de uma amiga que não podia ir. Nesse dia foi, assim, maravilhoso. Eu e a Lucijane, nós nos conectamos logo de primeira ali. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos com ela, algumas parcerias. Consequentemente, ela me convidou para fazer uma sociedade, né, no Instituto Ícone, porque a faculdade, né, é o braço maior e tem os institutos. Então eu falei, cara, nunca pensei, amo educação, mas estava muito focada ali no universo da educação pública. E aí eu aceitei o desafio, mas também num período muito singular, que foi bem na pandemia, né, em 2019, todo mundo com os negócios fechados e as duas diferentonas foi lá e abriu um instituto. Então foi um período de muito trabalho e foi muito válido para mim nesse período, porque eu acabei centralizando ali, né, colocando a minha energia no que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar. E como era algo novo, foi preenchendo ali os outros espaços que estavam ali com algumas fragilidades por conta da separação e tudo, né, e da criança pequena. Mas nesse período ainda foi interessante por isso, porque eu já tinha buscado um alimento ali, né, na questão do desenvolvimento. Quando você foi para lá, você foi ministrar, né? Primeiro eu fui como professora. Depois foi pro
Nossa conexão foi muito grande, né? Nós fizemos, eu falo que não teve network, mas quando você foi parar nesse momento, você também estava passando por um momento difícil, né? Muito difícil, eu tinha separado, era pandemia, pequena, com bebê de colo, 3 meses. Numa situação que o mundo todo enfrentou, que é a pandemia e tal. Sim, e a intenção era, tipo assim, só preciso sair um pouco, preciso fazer alguma coisa, né? Aquela questão da máscara. Então, aceitei esse desafio de abrir a empresa com elas, dessa sociedade, a gente começou a caminhar aí, fizemos vários trabalhos. 2022 foi um ano bem importante para a gente. Nós rodamos Brasília toda com aulões no Distrito Federal, aulões solidários, onde a gente levou mais de 3 mil, né, professores a se prepararem ali para o concurso de 2022. E foi assim incrível. Eu era a figura, né, a figura, vamos dizer assim, representativa daquele trabalho, porque eu contava a minha história, como eu fiz para passar no concurso, qual foi o passo a passo. Serviço de testemunho ali para todo mundo. Isso, coloquei qual era o meu método, como eu utilizava, e eu passei a mentorar essas pessoas durante toda a jornada, né, de 2022 aí em preparação. Foi maravilhoso. Você atinge várias áreas, né? Você é especialista nas crianças, né, sobre neurodivergência. Para quem não conhece, o que seriam as neurodivergências? Para quem não sabe. Neurodivergência, pois é, olha, o público-alvo hoje, né, dentro da neurodivergência entra o TDAH, entra o TEA, entra o deficiente, né? Nós temos assim várias características que estão sendo, eu falo que foram marcos, né? Quando eu entrei para esse trabalho na Secretaria de Educação, teve um boom, eu digo que foi um boom dos TDAHs. Então, não, minto, a princípio, quando eu cheguei, todo mundo era considerado DI pelos professores. Aí todo mundo me encaminhava. DI é o quê? Deficiência intelectual. Tá. Então, os professores encaminhavam aquele mundo de crianças e eu ficava, meu Deus, não é possível. Uma escola, vamos supor, 700 alunos, se a gente supor que 40 alunos sejam... A gente não é mais nenhuma escola regular, a gente vai ser uma escola especial. Porque brincava assim com os professores. E aí eu fiz um mutirão. Nessa época eu ainda não fazia psicologia, mas eu tinha alguns profissionais conhecidos. Falei, não, vem me ajudar aqui, eu preciso fazer uma triagem. E chamei num sábado, vocês acreditam, por volta de 70 crianças convocadas para a gente fazer uma triagem. Pô, precisava descartar essa ideia de que aquele tanto de criança era deficiente, gente. Não existia aquilo. Faz sentido. Não, e dentro do que eu estudo, do que eu acredito, né, na singularidade do sujeito, do desenvolvimento, né, que é particular e pessoal. Não tem uma regra. Não, né? existe uma regra. E aí eu falei, cara, vou ter que desmentir essa galera, peraí. E aí chamei, nessa época, a secretaria, ela aceitava que os psicólogos fizessem a avaliação de nível intelectual. E se desse, que tinha déficit cognitivo, a gente colocava no sistema e essa criança passaria a ter alguns direitos, como redução de turma, né, atendimento na sala de recurso, e aí foi. Nesse dia, para minha alegria, porque igual eu falo, esse é meu trabalho, mas eu não fico feliz com essa quantidade de diagnóstico que surge, né? Teve uma explosão, né? Uma explosão. Isso. Aí a primeira foi essa. Aí quando eu consegui eliminar essa questão de que, pô, nem todo mundo aqui é deficiente, cara. Deu o nível lá, foram poucos, né? Graças a Deus, desses 70 que deu. Bom, mas eles têm alguma coisa. Aí eu falei, tudo bem, então vamos continuar na investigação. E aí a gente veio para a questão do TDAH, né? Foi outro boom. Então, assim, paramos de olhar todo mundo como deficiente, passamos a querer, né? Eu falo assim, os profissionais, né, da área, querendo olhar assim, pô, se ele não é deficiente, ele tem outra coisa. O que ele é? E as pessoas assim, e a gente sabe que a pessoa não é a deficiência, a pessoa não é o transtorno, ela tem o transtorno. Então eu fui lá fazendo toda a investigação, encaminhando para os especialistas, que nesse caso só o neuropediatra, que poderia dizer, né, que tem algo. E aí depois dessa nossa, né, dessa nossa transição, dessa nossa busca pelos profissionais da saúde, muitos alunos com diagnóstico de TDAH. Esse é um ponto aí que eu tenho um questionamento, né? Realmente, como você falou, existe um boom de pessoas com TDAH, com TEA, né, transtorno do espectro autista. Antigamente, a gente não ouvia falar disso. Sim. E eu acho que isso não é uma coisa que começou agora. Não. Né? Esses comportamentos que a gente hoje olha e vê uma pessoa que falar aquela pessoa tem TDAH. Aquela pessoa, ela tem autismo, né? Sim. Antigamente existiam os mesmos comportamentos, só que não usavam esses termos. Posso te contar? Minha pergunta é, por que agora qualquer coisa? Porque vamos lá, se eu for
um profissional da área, um especialista, e fizer algum tipo de exame, de investigação, em mim vai encontrar alguma coisa. Eu tenho certeza. Então, o que aconteceu? É porque, primeira coisa, né? Nesse tempo, né, no nosso, né, no momento que nós estamos, nós temos que ter um olhar sensível para toda essa tecnologia, né? A que as pessoas são expostas, nossos filhos, as nossas crianças, elas têm um outro tipo de educação que não é mais o nosso tempo. Mas não é que no nosso tempo, né, ou em tempos atrás não existia. Existia, e eu vou provar para vocês. Eu me recordo bem que quando eu era estudante, na minha escola tinha uma classe, que era a classe especial, que era erroneamente, né, apelidada pelos regulares como a sala dos doidinhos. E lá tinha o aluno DEMU, né, deficiência múltiplas, lá tinha a pessoa com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, que antigamente era chamado, né, de retardo, que graças a Deus hoje nem usamos mais esse termo, numa salinha que era chamada classe, né? Depois disso, você vai se recordar, vocês todos vão se recordar, que na sua sala de aula sempre teve aquele aluno inquieto, hiperativo, agitado, e que, erroneamente, tá, eram tratados como desculpa a palavra, o capeta da escola. E essa figura, essa criança, né, inocente, ela não era entendida na sua divergência. Ela não era entendida na sua necessidade. E o que acontecia? Cansei de ver amigos meus sendo expulsos da escola. A escola não a acolhia. Não acolhia. Tinha estrutura, não sabia entendeu? nada. E aí o menino, né, dava tanto trabalho que a direção naquela época, né, ia lá e tirava a criança da escola. A mãe não sabia mais o que fazer e aceitava. Não entendia dos direitos, não buscava os direitos, né? Então esse era um ponto. O segundo ponto, que vocês também vão recordar que já tinha pessoas com deficiência intelectual na época, são aquelas pessoas que não chegavam ali por volta do 6º ano, antiga 5ª série, elas não saíam dali. Essas jovens, né, essas adolescentes, começavam a reprovar, e elas começavam a perceber que aquele ambiente não era para elas. Tipo assim, poxa, esse lugar não é para mim. E elas mesmo faziam o quê? Abandonavam a escola. Elas simplesmente desistiam dos estudos. E ninguém ia lá saber por quê. Simplesmente elas decidiam trabalhar no mercado, trabalhar na casa de alguém para ajudar. Enfim, porque elas não se sentiam o quê? No ambiente certo, para elas, né? Acolhidas naquele ambiente. Então, esse foi o segundo ponto. E hoje eu falo com muita alegria, porque o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na Secretaria de Educação, ele é muito antigo, né? E ele tem uma grande participação nos anos 90, mas não como hoje. Então, assim, eram poucos especialistas, né, como psicólogos e pedagogos do Serviço de Apoio à Aprendizagem, para estar fazendo esse acompanhamento, essa assessoria ao trabalho coletivo, essa investigação. Então, isso ficou mais característico, né, nos últimos anos. Vamos dizer que nos últimos 10 anos isso aí ficou mais latente. E a sociedade também como um todo, se nós formos pensar na própria educação especial, as crianças nasciam com alguma neurodivergência, o que é que os pais faziam? Se você for estudar lá, né, a educação especial, eles eram escondidos em casa. Os pais não levavam o seu filho autista para o parque, o seu filho deficiente, né, eles eram escondidos, marginalizados. Então, só depois, né, desse advento que essas pessoas começaram a frequentar a escola. Começando com a escola, né, com os centros de ensino, depois com as classes, que eu falei que era aquela salinha onde tinha ali, que não deixava de ser também uma exclusão, e só hoje que nós temos essa inclusão. E só para fechar essa ideia que eu falei do boom, né, teve o deficiente, teve o TDAH, e depois teve um outro que de repente vocês nem saibam, que foi o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. O aluno tinha características de DI, de deficiente intelectual, e alguns comportamentos de déficit de atenção do TDAH, mas não era um e não era outro. E aí? Meu Deus, para saber isso, hein? Aí nós começamos os novos estudos, os novos entendimentos, que tinham um transtorno chamado de processamento auditivo central. Então a pessoa, ela escuta, mas ela não processa a informação. Não assimila, né? Não, e todos os barulhos externos, sei lá, um barulho de um ventilador, de um lápis, de um papel, a criança escuta primeiro aquilo ali, antes que a informação do docente chegue. E por isso ela não aprendia. E por ela não aprender e ela não entender, ela tinha cara, assim, parecia que ela era deficiente, mas ela não entendia, e não guardava, né? E ao mesmo tempo ela ficava o quê? Distraída.
Porque aí tem toda uma técnica, né? Você tem que falar para que aquele estudante leia ali os seus lábios. Ele precisa de um acompanhamento Uma fonoaudiológico. criança dessa, você acha que leva quanto tempo ela prosseguir assim já? Bom, a partir do diagnóstico, ela consegue evoluir muito bem. Com medicação ou sem? O transtorno de processamento auditivo central, que é o TPAC, eu falo que ele é um dos mais tratáveis que tem. Por quê? É tratado com fonoaudiólogo, com terapia de cabine, dependendo do nível, se é médio, se é regular ou se é alto, ele consegue ali, né, corrigir, né, esse transtorno. Já, e não tem medicação para isso, a não ser que ele tenha um TDAH acoplado, né, uma comorbidade, né, junta do TDAH, que aí ele teria, de repente, uso de medicação. Mas o TPAC por si só, ele não necessariamente vai precisar de uma medicação. O TDAH, né, dependendo das condições, do nível, às vezes precisa da medicação, às vezes só a terapia também. O TDAH tem quantos níveis assim? O TDAH, eles são dois, né? Ele pode ser o predominantemente desatento ou predominantemente imperativo, ou a combinação dos dois, né? Então, aquela criança muito bagunceira, até que ela tem... A gente acredita, né, pelas características, que ele é predominantemente o quê? Imperativo. E o que as pessoas não entendem, eles são extremamente inteligentes. Mesmo na imperatividade, eles estão ouvindo, eles estão sabendo, né? Que é diferente do desatento, né? O desatento ele não aprende porque ele distrai mesmo, ele vai ali para o mundo da luz. E a pessoa cresce... Então, tem uma coisa interessante que eu queria contar para vocês. Por exemplo, o TDAH adulto, o que acontece? A criança ali, durante ali, os seus 6 anos de idade, ela apresenta muita imperatividade, muita. E aí, todo mundo fica louco, família, escola, aquela coisa toda. Só que o bom disso é que quando nós vamos crescendo, nós vamos criando mais repertório. Nós vamos tendo mais controle inibitório, nós vamos entendendo, vamos controlando mais as nossas funções. Vai apanhando e aprendendo, assim, né, com a vida, né? A gente vai entendendo a ter um certo autocontrole, que uma criança não tem. Você fala, senta, para, ela não para. Então, assim, se não estiver ali acompanhada. E o que eu queria falar, assim, que as pessoas pensam, que aquela criança não vai aprender, não vai alcançar êxito. Geralmente, o TDAH, se faz né, pelo menos a maioria que a gente já viu com teste de nível intelectual, eles dão acima da média. Ou seja, de QI. Sim, então não é questão de inteligência, eles são extremamente inteligentes. O problema deles é que o transtorno, né, seja de hiperatividade ou de déficit de atenção, atrapalha eles nesse sucesso. Quanto mais cedo esse transtorno ele é identificado, melhor é o tratamento e mais rápido Só que, né, nós precisamos olhar a criança com todas as suas facetas, as suas fases, né? Então, por exemplo, agora, mais recente, os médicos até estão fechando diagnóstico de TDAH mais cedo ali, nos seus 6, 7 anos. Mas antes, né, há muito tempo atrás, quando eu já comecei nesse trabalho, eu não mandava crianças de 4, 5 anos pro neuro nessa perspectiva. Por quê? Porque ele vai ter, sim, a distração de uma criança de 4, 5 anos, a agitação, e depende do seu contexto também. Às vezes a família, o ambiente, tudo que ele vive proporciona isso. E levando em conta que hoje, com a tecnologia, nossas crianças são bem mais aceleradas do que antigamente, né? Muita informação. Muita informação, o cérebro, né, compromete todo esse processo. E aí, por que hoje eu mando, né? Por que hoje, às vezes, eu preciso mandar uma criança mais rápido, mais novinha para o especialista? Porque nós temos agora o transtorno do espectro autista. Agora não, tá? Ele sempre existiu. Mas eu falo assim, com essa, né, mais latente dentro do ambiente escolar. E por que eu preciso mandar? Porque existem algumas características no TEA, que é... Quais são as principais? O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, é a marca principal e mais importante. Então, antes eu receitava encaminhamentos das crianças com dificuldade de fala, e eu falava assim, as crianças mais novas nós não vamos pegar por enquanto, porque elas estão desenvolvendo ainda essa questão da fala, da linguagem. Mas hoje eu já não posso mais fazer isso, porque uma marca no atraso, mas lógico, com olhar, né, cuidadoso, com olhar especialista, a gente verifica se aquilo ali é só uma infantilidade, se é uma criança que está ali mais mimada, ou se de repente ela realmente tem aquele atraso, realmente ela não consegue ainda, né, ter esse apoio da linguagem ali na sua comunicação. E aí eu não posso deixar, e aí, lógico, com entrevista com a família, com toda uma abordagem, né, técnica, eu verifico os critérios que o professor fala
que eu abordei ali na minha entrevista junto com a família, para eu ver se faz sentido essa criança investigar, né, um possível TEA ou qualquer outra coisa, né? Então não é mandado à revelia sem um critério, não. Então, mas eu preciso mandar ele novo? Sim, porque uma criança com 4 e 5 anos que não está com né, falando, pronunciando ali as primeiras, né, aquele repertório de palavras que ele precisava ter para aquela idade, é um sinal. É uma coisa para se atentar. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, né? E ela vai fazer 4 anos agora em agosto. Né, ela tá com 3 anos, a gente colocou. Ela tinha uma dificuldade no início de se relacionar. Ela não queria ir com ninguém, ela não pegava. Ela olhava para você, ela virava o rosto, porque ela, na cabeça dela, ela ficaria invisível. Se ela virasse o rosto, você não ia ver ela, não ia mexer com ela. Ano passado, a gente colocou ela na escolinha para ela poder socializar e tal, e ter esse convívio com outras crianças. A gente percebeu que de lá para cá ela desenvolveu muito. Só que ela vai fazer 4 anos agora, só que o repertório dela ainda é muito pouco. Ela ela já fala, se comunica, pede alguma coisa, ela sabe se comunicar, mas a gente percebe que ela não tem aquele repertório mais amplo para por exemplo, uma criança da mesma idade dela teria. Né? E a gente ficou um pouco preocupado. Outra coisa que a gente também percebeu que hoje não mais, mas ela andava muito na ponta do pé. São sinais. Sinais, eu já ouvi falar que eles são sinais. Isso. Mas hoje ela já não anda mais. Sim. Hoje ela, talvez, não sei por que ela fazia isso. Então a gente ficou meio preocupado se poderia ser alguma coisa relacionada a ter o espectro. Ou não. Ou não. Chegaram a levar? Levamos ela, aí fizeram... fez alguns testes e tal, mas pediu para acompanhar, só que a gente viu que ela foi desenvolvendo, a gente freou mais. É importante lembrar que, por exemplo, Vygotsky vai falar muito da importância das relações no desenvolvimento. Né? Então, aí ele fala até do desenvolvimento proximal. Aí você está ali perto de uma pessoa que tem que estar com um potencial acima do seu, e aí essa relação faz com que eu aprenda, que eu me desenvolva, não necessariamente com um professor em específico, mas pode ser com meus alunos, meus amigos, meus pares em sala de aula. Então, a importância da criança estar, né, junto com seus pares faz com que ela evolua. Porque às vezes o núcleo familiar dela, o que acontece? É aquele núcleo onde a mãe ou o pai, dependendo, né, quase que adivinha o que a criança quer. Então a criança não precisa falar. A criança faz um miadinho, né? E a mãe, com todo aquele amor e cuidado, que a gente entende que é por cuidado e proteção, faz tudo pela criança. Então a gente não estimula né? essa criança a ter um repertório. Isso, né? Não é recomendado. Por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu me recordo que por exemplo, fala uma palavrinha errada, assim, dedeira, né? A gente tem essa mania, né? Com criança, dedeira. Aí, até um certo tempo, você deixa, tranquilo. Mas aí você vê, poxa, meu filho já tá crescendo, já tem 3, 4 anos, eu tenho que falar pra ele, não é a mamadeira, isso. Não é pepeta, é a chupeta. Então a gente precisa começar a fazer pequenas correções. Vai falar erradinho ali por um tempo até que ele assimile aquela palavra e comece a falar corretamente. Então, e tem pais que deixam falar errado porque acha bonitinho, né? Só mas que é um prejuízo. Prejudica, né? É um prejuízo ao longo prazo. Então, assim, os critérios, né, os marcos para a gente acreditar que aquela criança possa ter ali um espectro, né, autista, principalmente o mais importante é o atraso no desenvolvimento. Porque, embora, lógico, tem as questões sensoriais deles, né, como a gente já sabe, a auditiva, visual, que tem as suas comorbidades ali, tem alguns traços de ecolalia, que são aquelas repetições, ou movimento estereotipado, ou andar nas pontas dos pés, né, mas quando você vai para um especialista, né, para um psicólogo, por exemplo, ele faz ali uma avaliação neuropsicológica, né, uma coisa bem ampla, ou seja, que não vai ficar num recorte, né? Porque, por exemplo, e a gente precisa ficar atento. Eu lembro que eu teve um evento, um fórum que eu participei, que ela era uma jornalista. E aí ela começou a estudar essa questão do espectro por conta da filha. A filha dela até os 4 anos estava indo normal, tudo lindo, né? Como toda criança. E de repente a menina, parou. A menina passou a comer fezes, então ela regrediu de uma forma absurda. Pesada, né? Pesada. Perdeu a questão da linguagem. Começou a comer fezes, ou seja,
uma criança de 4 anos, ela não pega mais nas fezes dela. Ela já cocô, eco, tal, ela já não quer, ela já entende que aquilo ali, né? E então, foi assim, foi uma das experiências, assim, que mais me chocou, né? E aí a mãe, como toda mãe, a mãe sempre faz isso, né? Ela vai em busca, ela vai estudar para poder tentar entender essa criança e ajudá-la. E aí eu me lembro muito dessa fala. Então a gente precisa ficar olhando, com um olhar atento ao desenvolvimento dos nossos filhos, daquilo que não é que existe a normalidade, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento ele é individual, mas existem alguns marcos que precisam ser observado. Poxa, seu filho tá com 3 anos, vamos colocar, e não anda? Você acha que dentro da estrutura normal, não andar, já era para estar andando, então precisa verificar. Não, ele já precisava estar falando pequenas palavras e não está falando nada, tá assim, sabe? Só balbuciando um mero sonho e você está achando normal e fazendo o que ela está querendo. Então, essas coisas a gente precisa, né, ficar bem atento, que não é só um movimento repetitivo, porque a criança ela tem os movimentos de repetição, elas imitam, sim, elas escutam os desenhos, elas repetem. Então, tudo isso a gente tem que ir fazendo um filtro muito atento, né? Para que a gente não cometa o erro de ficar também aí rotulando ou achando que toda criança tem o espectro, né? E uma coisa interessante, só para complementar essa questão do espectro, que hoje muitas mulheres e até homens, né? Mas as mulheres, elas sempre buscam mais essa questão de se perceber. Muitas mães estão se reconhecendo, né, se diagnosticando através do especialista autista a partir do momento que está levando seus filhos. Por exemplo, a mãe tem ali, né, vê que o filho tem algumas características, vai lá fazer todo aquele, né, aquele tratamento, aquele teste, acompanhamento, e acaba descobrindo que ela acompanhar também... o filho... Porque tem autismo tem vários níveis. Tem os vários níveis. Eu conheço bem um pastor que ele tem um filho que ele é espectro zero dele. E agora, depois dos 40, ele descobriu que ele também... Sim. Só que leve ele, né? Porque assim, tem não um no nível... grau que o filho tem, mas ele percebeu alguns comportamentos que ele tem e ele fez foi atrás desse diagnóstico e constatou que ele também tem um espectro. Porque os estudos acreditam que tem essa questão da genética, né? Então, por exemplo, se o meu filho é autista, eu tenho que pensar, possivelmente eu ou o pai precisa, né, ter também aí essa característica, né, esse espectro. E assim, o que é interessante é que essas mães, esses pais que hoje estão descobrindo, as mulheres, elas não descobriam muito cedo, porque a mulher, ela foi treinada, ela foi educada, né, para ser mais quieta, mais calada, mais recatada. Então, isso fez com que as mulheres se adaptassem a muitas coisas e aí velassem, né, essa questão do espectro. Por isso que muita gente passa batido, né, principalmente pelo nível, porque são nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, dependendo do nível, você não vai apresentar, vai ser alguns detalhes que aquela pessoa carregou, né, que ela levou ali sofrendo ali sozinha, que ela não entendia, mas que ela tinha, né? E hoje traz essa clareza com esse advento, né, com essa possibilidade de investigação. E só para vocês terem uma ideia, como isso é engraçado, a Lucijane, como eu falei, a minha sócia, quando ela foi mexer com a educação, né, com a psicopedagogia, ela mesmo conta que o filho dela tinha o transtorno do TPAC, né, do processamento auditivo. E ela, como mãe, mais uma mãe que vai lá e busca conhecimento para poder alfabetizar o seu filho, como eu falei dessa jornalista. Então, as mães, elas sempre estão imbuídas, né, nesse processo. E hoje, apesar das condições, por exemplo, dos pais dos meus alunos, nem todos conseguem fechar ali o diagnóstico dos seus filhos, né, no tempo preciso, como eu falei, para a gente ter um tratamento já assim cedo, para que ele possa conquistar o que ele precisa conquistar, para que ele possa vencer, né, essas barreiras da exclusão, inclusive, daquele período que fala assim que ele é muito agitado, que ele é mal comportado, que ele é mal educado. Então, para que ele possa ter esse acompanhamento com o especialista cedo, para que ele possa vencer. Porque, como eu disse, né, o TDAH, por exemplo, extremamente inteligente. Eu tenho um amigo que era um desses, né? Que era o expulso, que era o danado, né? Que era o capeta, palavra feia, né? Da escola. E ele é o quê? Empresário, bem-sucedido, ganha milhões. Né? Só que a gente conversando... Ele tratou?
Não, Depois? naquela E época não não. tratou, Não, né? e nunca E nem fechou o cresceu assim. diagnóstico. Agora tá bom? Olha, gente, não tem cura, né? tem cura, É um né? transtorno. O TDAH, ele precisa, lógico, precisa de um acompanhamento. Se ele tiver um acompanhamento com um psicólogo, né, uma terapia, isso ajuda muito, né, nesse autocontrole, na organização, que eles têm uma desorganização, né? Só que é extremamente bons para cálculo, para raciocínio, por isso muitos vão para essa área Em outras áreas, do né? empreender. Esse meu amigo, ele ganha milhões com a empresa dele. Só que, assim, a gente está conversando, ele está balançando Inquieto. muito o pé, a Inquieto, perna. né? E aí ele tem aqui as mãos aqui tudo cheias de calos, que não são calos, é de tanto ele morder. Casado. Casado, com família, né? Uma graça. A mulher acaba acostumando, né, com o jeito, né? Mas é como eu te disse, quando adulto, a gente vai buscando repertório, né? Ele tem aqui tudo mordido, assim, as Nossa, marcas muita ansiedade, de né? ansiedade. Eu falo, Wellington do céu, olha como é que tá a sua mão. Então ele tem que se tratar, né? Pra Precisa de ajudar mais, acompanhamento. né? Qualquer um, né? Acho assim, hoje eu sou assim, a medicalização para mim, eu sou contra a medicalização, a não ser em casos extremos, Extremo, né? né? Então, assim, o que a gente recomenda como especialista é o tratamento terapêutico. É a terapia que vai ajudar essa criança Sair com disso. TDAH a ter uma vida otimizada, organizada, né? Que vai conseguir lidar ali com as suas tarefas. Que esse homem ou essa mulher, esse adulto que precisa, né? Também cumprir com as suas responsabilidades de trabalho, de família. Tudo, a terapia vai ajudar muito nisso. E no caso, por exemplo, hoje também, por exemplo, a gente tem uma pessoa com espectro autista, ela também precisa da terapia ocupacional, ela precisa do acompanhamento fonoaudiológico, ela precisa do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, neurológico. Então, assim, esses multiprofissionais, né? Eles não podem, eles precisam de atendimento multiprofissional para que eles tenham uma vida saudável, para que eles possam vencer essas barreiras, né, do desenvolvimento. Porque, por exemplo, com uma terapia ocupacional, por exemplo, né, a gente sabe que a pessoa ela consegue lidar um pouco mais. Por exemplo, a criança ela pode não, hoje ela pode não estar com os colegas, ela tem essa dificuldade de socializar, mas com o trabalho, né, da terapia, da escola, aí daqui a pouco ela não vai precisar ficar o tempo todo, a gente também tem que respeitar a condição, então a gente deixa um pouquinho ali na rodinha. Começou a irritar para ele aquela situação, a gente tira daquele espaço. O barulho tá grande, tá lá na hora cívica, por exemplo, né, na escola que eu trabalho tem a hora cívica. Tá barulho demais, não tá legal? Então vamos retirar. Então a gente tem que respeitar essa condição, né? Não tem como. Tem que ter estrutura a escola, né? Infelizmente, na escola pública, nós não temos a estrutura Não que tem. precisávamos para que a gente pudesse oferecer um trabalho ainda melhor. Mas nós ainda somos os melhores, porque na escola particular eles falam assim: olha, pai, leva para a escola pública. É mesmo? Incrível, né? Caramba. Porque essas crianças precisam de suporte, elas precisam de sala de recurso, né, que é o atendimento educacional especializado, né? Elas precisam de coisas que a escola particular ela não está disposta a oferecer. Porque, querendo ou não, existe a questão do mérito, né? Daquela questão, nossa avaliação ela é processual e formativa, mas a escola particular ela ainda quantifica muito. E aí, por exemplo, uma criança com o alto nível que eles têm, às vezes, de superdotação, às vezes eles têm altas habilidades, né? Acoplada ali no transtorno. Como eu disse, o TDAH pode ter altas habilidades, o TEA pode ter altas habilidades. Quando ele tem uma alta habilidade, ou quando ele está com o processo de linguagem dele, né, cognitivo, sem comprometimento, ele é um aluno maravilhoso, porque ele é extremamente inteligente, ele nem suporta a aula. Eu tinha um aluno, eu sou professor de piano também. Sim. Aí, é engraçado, quando ele ia fazer aula de piano, ele botava a peruca com o cabelo comprido. Aí eu tinha um cabelão também nessa época. Aí, por que você pôs esse cabelo? Não, porque eu sou músico agora. Aí quando ele ia pra rua, ele tirava o cabelo e ficava curto. Eu falei, não, porque eu notei que as meninas gostam mais de cabelo curto. Põe o cabelo curto. Aí quando eu sou artista, eu deixo. Deixa Aí eu morria de artista. rir, cara. E ele tocava assim, ó. Autismo mesmo assim, mas no piano assim, arrasava. Pois é. Incrível, aprendi geralmente muito. eles têm um hiperfoco, né? Isso. A questão do hiperfoco é muito interessante. De outro mundo assim, você ficava. Eles se deixar o hiperfoco, né? Se deixar eles no hiperfoco, eles ficam ali para, sabe, para todo sempre. Por isso que a questão das altas habilidades, elas precisam. A gente tem um polo de altas habilidades aqui em Brasília, e lá em Ceilândia tem o polo, e a gente sempre tem que encaminhar essas crianças. Por quê? Porque
a inteligência ela é tão acima que a própria criança sofre, porque a outras habilidades está dentro da educação especial, tá? Não deixa de ser uma necessidade especial. Então, faz parte da educação especial e ele precisa estar lá para ele desenvolver aquilo ali, porque o foco, o saber daquilo ali, para eles é muito importante. E outra coisa, a mãe, o pai, às vezes a criança é muito, né? Aí dá o quê? O celular e o tablet, né? Aí pra dar uma quietada, né? E vira um vício, aí não sai mais daquilo. Já virou, inclusive... Se tirar o celular, já era. Já nasce já com, fazendo já sabendo mexer já. Não, e vira um vício, e aí as pessoas não querem ter uma criança com um limiar de atenção menor, porque elas não têm mais a atenção que tinha antes. Você não quer ter uma criança agitada, que ela tá vendo estímulo. Você tá entendendo? A geração TikTok passa aqueles videozinhos rápidos. Sim, aquilo ali no cérebro é uma dopamina louca. Então você quer que a criança senta, que ela fica quietinha. Eu mesmo sou uma que fico tentando fazer meu filho de 6 anos assistir um desenho antigo, um desenho do nosso tempo, né? Vamos assistir o Chaves, né? Muito feio, né? Vamos assistir, eu gosto. Vamos assistir Tom e Jerry, né? E ele não consegue. Mas também, aí eu vou olhar com o meu olhar crítico e eu vejo, cara, mas como que ele vai ver? Olha essas imagens, olha esses personagens. Para aquela nossa época era muito legal, mas para eles é o fim, né? O mais sem graça do sem graça é aquilo ali. Eu acho que então não atrai para eles. Os pais que têm filhos com esses transtornos, eles precisam também de um certo preparo, né? Porque a gente está olhando muito para a figura da criança que sofre do transtorno, mas o pai ele precisa também estar preparado para poder lidar com essa situação, né? E o que o pai precisa fazer, como que ele consegue se... Tá na parte de corrigir. Entendeu? De saber lidar. Uma palmadinha. Exatamente. Só falar. O que o pai pode fazer? Nenhum tipo Porque na nossa época era cintada mesmo, né? Não queria saber. Resolvia ali na hora, né? Não, mas hoje a gente sabe que nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica, não é recomendável, né? Nunca foi para nenhuma criança. Mas os pais, eles também precisam de uma rede de apoio. Eles precisam de terapia, de grupos, né? Em grupos, famílias precisam conviver com famílias que passam por aquelas mesmas situações para que eles se autoajudem. Porque o que acontece? Quando a gente vai falar para um pai ou para uma mãe que o filho dele, né, está apresentando determinadas características, o que acontece? Esse pai, essa mãe, ele tem a negação, tá? É a negação, né? O luto do filho perfeito. Todos nós queremos, né? Nós sonhamos, poxa, eu tenho que ter um filho perfeito, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. E de repente você chega para um pai ou para uma mãe, embora você está falando de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou de TPAC, eles já levam mesmo assim para um limiar de tipo, é deficiente, vai ser retardado, ele já leva para algo bem assim, sabe, até que eu consiga ir tirando aquelas camadas e fazendo com que eles entendam o que se trata, desconstruindo essa imagem que eles têm, né, e não é fácil, porque, como eu disse, quem quer ter um filho especial? Levanta a mão. Ninguém quer ter um filho com necessidades especiais, por quê? A pessoa com deficiência, ela enfrenta muitas barreiras, ela sempre enfrentou, igual eu falei, embora antes elas eram escondidas, hoje ela está dentro da sociedade em todos os espaços, graças a Deus, mas não é fácil. Todo dia tem uma barreira, né? A gente tem um capacitismo, da gente achar que aquela pessoa, né, a gente tem aqueles termos capacitistas que quer colocar como que aquela pessoa não consegue, não é capaz, não pode. Então tem todas essas questões que a gente precisa ficar atento. Ano passado, a gente lançou uma pós-graduação do método ABA, né? Um especialista em ABA. Isso foi interessante porque a gente ofereceu para qualquer pessoa que queira entender mais esse universo da neurodivergência, né? Então, podia ter pais, podia ter pessoas da área de saúde, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos. E aí, o que mais me chamou a atenção, e eu achei isso muito válido, é essa consciência social que está se tornando, né, essa questão, porque nós tivemos muitos alunos que são pessoas de igreja, de igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que já perceberam que no âmbito, né, da igreja, naquele local, tem crianças neurodivergentes e eles não estavam sabendo lidar. Até as igrejas hoje têm que se preparar também. Se preparar. Tem muita criança, né? Eu sou também da igreja evangélica, e na minha igreja tem a parte do ministério infantil que chama, né? E eles constantemente
fazem cursos relacionados a essa área de criança, porque lá tem crianças que têm o espectro autista, então tem que aprender a lidar, saber como fazer e tal. Eles constantemente têm Isso é maravilhoso. Esses cursos assim para lidar. Eu achei tão interessante porque se a gente fosse olhar com esse nosso olhar arcaico, o que a gente ia fazer? Né? A criança atípica tá lá, o TEA, por exemplo, e aí ele não tá nem aí, ele tá desregulado, ele começa a rodar, ou ele começa a balbuciar um som, e aí o pastor tá falando, né, os irmãos, aí fica todo mundo, cadê a mãe, assim, sabe, aquele constrangimento. Então a pessoa ter o entendimento, entende que aquilo ali é uma condição, que a criança está entrando num momento de desregulação e ela precisa se regular. Então ter essa condição de prestar essa assessoria nessa hora, esse cuidado, né, esse acolhimento, é muito importante. Eu fiquei muito feliz com esse público que nos procurou para fazer parte dessa pós-graduação que é do método ABA, porque a criança com TEA, ela tem várias peculiaridades, e aí a gente precisa saber como lidar com essas peculiaridades, né? Lógico que a pós não era só para ela serve para criança com TDAH, com deficiência, mas o TEA é um público muito bem atendido por meio desse método, né, que as pessoas criaram ali do treinamento comportamental, né? Uns são contras, né? Outros não. Eu, na minha área, na questão da psicologia, eu já me vejo muito na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e acho muito importante, acho que tem, de fato, um resultado. Então, o método ABA tem essa base também. E, assim, depois da pandemia, né, só voltando aqui em questão dessa coisa dessa agitação, dessa imperatividade, eu percebi que as crianças voltaram muito violentas, né? Uma comunicação violenta. Era pai violento, era professor, era aluno. Eu fiquei muito, assim, assustada quando nós voltamos mesmo ali pro chão da sala de aula. E aí, eu com o meu olhar de assessoria, eu comecei a observar aqueles espaços e falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei na Lucijane e falei, Lucijane, vamos escrever um livro, a gente precisa escrever um livro, porque o ambiente está muito pesado, a gente precisa tratar essa galera, né, de alguma forma. E aí a gente escreveu o livro O Tripé da Inteligência, onde a gente aborda a inteligência cognitiva, espiritual e emocional. Por quê? Porque a linguagem estava violenta para uma criança de 4 anos. Então, da onde vem isso? É igual a gente está conversando. Toda essa informação, toda essa oscilação que nós temos. Como que pode? Se uma criança está ali, passa tela, e você fica querendo que ela senta numa sala de aula, passa 5 horas, que na rede pública são 5 horas, sentada. Desse jeito. Não tem prestando condição. Atenção não ali. tem o mínimo de condição. Então, a gente percebeu, e esse livro ele foi escrito especialmente, né, primeiramente para pais, professores e alunos, e acabou que a questão da inteligência é algo tão questionável, né? tão falado, que acabou que virou mentoria, treinamento para todos. Por quê? Porque a gente traz conosco, lá da educação bancária, né, a ideia de que nós não somos inteligentes. Se eu entro numa sala, já entrei para dar palestra para jovens, adolescentes, já fui no dia do lançamento do livro, que foi num grande evento de marketing e vendas, falando para um público enorme de pessoas que estudam, que fazem treinamentos e tal, que são empresários. Quem aqui se acha inteligente? E a galera tem uma dificuldade enorme de levantar a mão e dizer que é inteligente. Porque nós atrelamos a inteligência à questão somente, né, a questão da cognição, porque a gente está voltado para aquela questão do teste de coeficiência. É inteligente, não é inteligente, e não existe. Todos nós somos inteligentes, né? Piaget vai falar que inteligente é aquela pessoa que sabe resolver problemas. E o que nós fazemos o tempo todo? A vida inteira, né? O tempo todo, da hora que a gente levanta, a gente resolve problemas. Você escolhe a roupa para estar aqui, porque você pensa, ixi, essa que eu queria tá rasgada, então vou pegar outra. Essa aqui vai combinar com essa aqui. Você já precisa de uma inteligência para poder amarrar as coisas, né? Resolvendo problema. Então eu trago muito isso, sabe? O livro traz muito isso. Que a gente tendo uma inteligência espiritual e emocional, essa espiritual não é religião, é espiritualidade mesmo, é o seu propósito, é aquilo que você busca, que você acredita mesmo, aquilo que te fortalece ali diariamente. Então, a questão da inteligência espiritual e emocional faz com que a nossa inteligência cognitiva fique intacta. E eu falo isso, resumindo aqui essa questão do livro, porque quando eu me separei, como eu falei, em plena pandemia, e fui atrás de um monte de coisa,
se eu não tivesse buscado esse fortalecimento emocional e espiritual, eu não tinha ficado aqui sã, cognitivamente bem, né? Com a minha inteligência preservada para estar aqui falando com vocês. Então, eu acho isso incrível, essa ideia que me surgiu na época de escrever para a ideia era para aquele público que eu estava vendo sofrendo, mas no final eu entendi que aquele ali também era para mim, era pelo que eu passei. Eu entendi que se a gente pessoal, né, também. Eu entendi que se a gente não está bem espiritualmente, emocionalmente, a gente está agora como psicóloga, né? A gente está tendencioso a ter uma saúde mental prejudicada, a passar por um sofrimento psíquico muito grande. E a psicologia vai falar disso o tempo todo, sabe? A gente vai ter a questão do sofrimento psíquico em vários aspectos. Se você fizer um protocolo, se você fizer um mapa, se eu sentar com você e fizer um mapa, eu vou descobrir que todos os seus sofrimentos psíquicos ele está relacionado a um problema emocional. E, consequentemente, está relacionado a um problema espiritual, porque você perdeu ali sua identidade, seu propósito. Né? Tudo tá ligado uma coisa com a outra, né? É uma cadeiazinha, assim, sabe? A gente precisa estar com essa coisa ajustada. É igual eu falei, não existe equilíbrio, né? É uma presunção achar que existe equilíbrio. Mas eu falo que a gente precisa estar com essas inteligências bem desenvolvidas o tempo todo. Porque aí a gente não vai ter, vamos supor assim, nós vamos ser tão atingidos nos nossos momentos emocionais, tal, e espirituais, e aí a gente também não vai comprometer a nossa cognição, a nossa inteligência, né? Igual eu falo, nossa saúde mental, que é o que mais importa, né? Sim, claro. Isso aí. Nossa, mas que aula, hein? Que aula. Você falou os assuntos assim, tu já foi falando. Fala pro pessoal o nome do livro aí, como pode adquirir o livro também. Onde o pessoal te acha, tá? Se vocês quiserem seguir, é Alcione Rodrigues Oficial, tô lá no Instagram. O meu Instagram, ele é voltado realmente para educação e desenvolvimento pessoal, em todas as esferas, porque eu já ministrei aula da educação infantil até a faculdade, né? E aí o concurso, como eu falei, dei muitas aulas ali. Então, Alcione Rodrigues Oficial no Instagram. Tem o Instagram também do Instituto Ícone, né? Que é o Instituto Ícone Oficial. Lá também a gente trabalha com pós-graduação, com cursos, diversos cursos, né? Graduação, pós, preparatório também, mentorias. O livro também, quem quiser, né, pode clicar lá no link do Instagram. Esse livro eu ainda tenho tempo, né? Posso contar, eu tenho 2 projetos agora bem interessantes. A gente tem um projeto do livro que eu estou tentando trabalhar ele para um projeto para efetuar nas escolas, né? No método Tripé da Inteligência, dentro das escolas públicas. Eu vou fazer com que alguém, né, algum deputado, né, vou buscar ajuda para que eles preste ali uma emenda parlamentar, alguma coisa para que eu leve, porque, de fato, se nós não trabalharmos os nossos profissionais da educação, as nossas crianças e as famílias dentro dessas inteligências, eu acredito que piora muito o ambiente escolar, que já é um ambiente difícil, já é um ambiente, né, que já é segregado por tantas coisas, já passa por tantas limitações, né? Eu quero começar na escola pública, mas o meu sonho é que ele vá para todas as escolas do Brasil, né? Vai ajudar bastante. E um outro projeto, que esse já é do mestrado, do minha proposta de mestrado, que eu vou entrar agora, ele já é voltado para a saúde mental e políticas públicas, que eu quero falar de uma coisa que, depois, se vocês quiserem, um outro momento, a gente entra nesse projeto, que é as doenças invisíveis, né? Então, existe uma doença que ela chama fibromialgia, e é uma doença muito invisibilizada, né, pela sociedade, e ela atinge as mulheres. E, consequentemente, quando eu falo que o livro ele não veio à toa, consequentemente ele atinge a saúde mental, porque ela traz o adoecimento psíquico para essa mulher que não é acolhida, que não consegue trabalhar, que não consegue ter a sua produtividade. Então, o meu projeto de mestrado é trabalhar as políticas públicas de acolhimento nas instituições e na rede pública, né, de saúde, né, na atenção básica de saúde, para acolher essas mulheres que estão nesse sofrimento, porque eu acredito mesmo, eu fiz uma pesquisa breve, e é muito grande, sabe, o número de mulheres que sofrem com isso, e essa daí é uma outra, né, essa vai ser voltada para a questão da psicologia em si, por conta que o mestrado eu vou focar nessa área, mas eu sei que vai ser, assim, algo fantástico e vai ajudar muitas pessoas. Vai sim.
Senhora, foi um prazer te receber hoje. Gente, muito obrigada. Eu falo demais, né? Nossa, você... Mas estava aqui para falar mesmo. É para falar mesmo. Eu falo demais, mas é um aprendizado. Muito bom, viu? Vamos ter que marcar a parte 2 aí com ela. O que vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom, então. Foi muito bom conversar com vocês. Bom demais. Muito bom. Galera, ótimo sabadão pra vocês, viu? Abração. Obrigada, tchau.